Esse é o 7º episódio em nossa série de estudos sobre discipulado. Nós já aprendemos coisas importantes nesta série. O discipulado não é uma opção, mas é uma aplicação de nossa fé em Jesus Cristo. Quando aceitamos Jesus como Salvador, também nos comprometemos com Jesus como nosso Senhor, seguindo-o em discipulado. E isso tem implicações para a maneira como vivemos a vida cristã. Ser discípulo de Jesus significa nos matricularmos em sua escola, entre aspas, aprendendo com ele, renunciando a nós mesmos para seguirmos a Jesus e permitindo que ele nos transforme, como já vimos nos episódios anteriores. Hoje vamos falar sobre outro aspecto do discipulado, a obediência a Jesus. No último episódio falamos sobre o amor que o discípulo tem por Jesus. Quero ler um versículo onde Jesus então faz uma ligação entre o amor por ele com a obediência à sua palavra. Esse versículo se encontra em João, capítulo 14, versículo 23. João 14, 23. Jesus lhe respondeu: Se alguém me amar, obedecerá à minha palavra. E o meu Pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada. Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. E aí ele diz que virá para viver, para fazer morada nessa pessoa. Isso faz todo o sentido, porque obediência às palavras de Jesus significa que quando aprendemos dele, logo que ficamos sabendo o que ele quer, já colocamos isso em prática. Quando obedecemos a Jesus e colocamos em prática as suas palavras, nós somos chamados de prudentes por Jesus. Em Mateus capítulo 7, versículo 24. Lá ele diz o seguinte: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, ouvir as palavras e colocar em prática é comparado a uma pessoa prudente. E depois, nos versículos seguintes, nós temos aquela parábola ou aquela analogia que Jesus faz como a pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha e depois o oposto, a pessoa nécia que construiu a sua casa sobre a areia. E somente aquele que construiu sobre a rocha é que aguentou as tormentas da vida, né? É que aguentou a chuva forte que veio, os ventos, a chuva forte que veio, aguentou as tormentas da vida. Então ele estava falando sobre aqueles que o amam ouvem as suas palavras e depois colocam em prática as suas palavras. Obedecer a Jesus e colocar em prática significa que nós nos conformamos com os padrões dele para a nossa vida. Ser discípulo de Jesus e obedecer às suas palavras também nos leva à vida eterna, à vida com Jesus, a vida eterna. João capítulo 8, versículo 51 diz o seguinte: em verdade vos digo, que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Se alguém obedecer a palavra de Deus, não verá a morte, porque terá a vida eterna. Então,
não veremos a morte eterna, não estaremos eternamente separados de Jesus, mas nós teremos a vida eterna para aqueles que obedecem a sua palavra. Jesus tem grandes coisas para seus discípulos obedientes. No entanto, existe um outro lado da moeda. As consequências para aqueles que não são obedientes a Jesus são realmente bastante catastróficas. São consequências catastróficas. Essas consequências, na verdade, nós vemos que elas são equiparadas naquilo que Jesus fala, elas são equiparadas aos incrédulos, aos não convertidos, aos que não são discípulos de Jesus. Falando da segunda vinda de Jesus, o apóstolo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, colocando no mesmo nível de consequência aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus. Também em Efésios capítulo 5, versículo 6, ainda o apóstolo Paulo escrevendo, lemos o seguinte: Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. A ira de Deus vem sobre os desobedientes. O Novo Testamento deixa bem claro que não é apenas por se ter orado para aceitar a Jesus em algum momento ou ido até a frente da igreja durante um apelo, que isso faz de alguém um cristão ou um discípulo de Jesus. A fé professa no momento da conversão, ela tem que ser demonstrada na prática por uma vida de obediência a Jesus, como sendo seu Senhor e Mestre. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, e esse é o último versículo que vamos ler agora nesse episódio, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Então não é o rótulo de cristão que vai nos dar entrada no céu. O que nos dá entrada no céu é se nós seguimos a Jesus Cristo, aprendemos com Ele e obedecemos as suas palavras, colocamos em prática. Então estaremos com Ele no céu. Bom, em conclusão, discipulado é mais do que simplesmente fazer um curso de doutrina após a conversão. Esse curso é bom, pode ser feito, é muito útil, mas discipulado é muito mais do que isso. Discipulado é seguir a Jesus em obediência aos seus ensinos e aos seus mandamentos. A obediência leva a uma conformidade com os padrões de Jesus para a nossa vida. Portanto, algumas perguntas. Você tem buscado aprender sobre os padrões de Jesus para a vida do cristão? Você está aprendendo sobre isso? Você tem colocado em prática estes ensinamentos? Em outras palavras, você tem obedecido às palavras de Jesus, seu Senhor? Pense nisso. Que Deus te abençoe.